produzir conteúdo na internet me emburreceu. E esse vídeo é um ensaio, uma reflexão sobre como produzir conteúdo, principalmente conteúdo rápido, fez com que a forma como eu pense seja diferente. E isso é a visão de alguém que trabalha na área da saúde mental e tem muita autocrítica em relação ao conhecimento. Vamos caminhar um pouquinho até o castelo e trocar uma ideia sobre isso? Hoje em dia, você já deve ter reparado que o Brasil enfrenta uma realidade muito diferente do que outros países. A gente tem agora pessoas produzindo conteúdo de todas as áreas. Então você não tem mais os influenciadores. Por exemplo, eu lembro quando eu me formei em 2020, que as pessoas tiravam um sarro de médicos que produziam conteúdo. As pessoas falavam, nossa, coisa ridícula, onde já se viu o médico estudar tanto. Inclusive tem uma frase bem famosa, que é, médico só faz residência porque não se garante no Instagram. Veja, tem uma coisa interessante pra gente pensar, que é o fato de que as pessoas não têm muito mais garantia de emprego. E por não terem mais garantia de emprego, elas acabam, de certa maneira, dependendo de expor o seu produto, seja elas mesmas nas redes sociais. Então, inclusive, uma coisa que me chama a atenção é que não só os médicos, hoje em dia, quase todos produzem conteúdo, mas os próprios estudantes. É como se você estivesse a toda hora tentando se especializar nesse mercado, nessa área. E veja, isso não é necessariamente o foco desse vídeo. O foco maior vai ser a gente trocar uma ideia de como eu, dentro da minha experiência, me sinto mais burro depois de quase 2 anos fazendo vídeo para o Instagram. Veja, meu objetivo inicial foi mostrar um pouco sobre a residência em psiquiatria na Unicamp. E aí depois acabou trazendo mais reflexões e às vezes traduzindo alguns artigos de uma maneira mais simples, principalmente de uma lógica de uma psiquiatria crítica. A grande questão é que o Instagram, ele tem se modificado muito, principalmente para vídeos cada vez mais rápidos e cada vez também não necessariamente mais teóricos, mas sim cujo gancho narrativo é mais interessante. Bom, você quer um exemplo? Eu posso citar vários médicos que são incríveis, ou professores que são incríveis, não tem seguidores no Instagram. Da mesma forma como tem gente falando muita bosta, desculpa o português, nas redes sociais, e tem muitos seguidores, e cada vez mais seguidores. E a grande reflexão disso é que não é que essas pessoas necessariamente elas sejam ruins como comunicadores. Na verdade, elas são bons comunicadores, mas não necessariamente reflete que a pessoa é um bom profissional. Agora, sobre essa questão específica, eu preciso falar para vocês que a gente tem essa coisa. Assim como o YouTube, você tem que fazer um gancho para esse gancho desenvolver alguma coisa. A questão é que, dentro da universidade, eu sempre aprendi a dar aula. Não só a dar aula, mas a falar bastante. Caramba, olha um riacho aqui. E aí, sobre essa coisa de falar e dar aula, eu aprendi também sobre como você desenvolve uma ideia, uma tese. E que muitas vezes demora um tempo. Às vezes meia hora, 1 hora, 2 horas. E muitas vezes ela não chega a uma conclusão. Acho que esse é um dos motivos pelos quais, principais, que eu estou nesse momento também no YouTube. Porque para mim é uma tentativa de eu conseguir elaborar de maneira mais longa algumas ideias que eu gostaria de falar. E veja, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente precisa pensar de que maneira a gente consegue elaborar um pensamento. Um pensamento, ao contrário do que as pessoas imaginam, ela não é uma coisa que simplesmente vem intuitiva na sua cabeça, mas ela é resultado de um treino e de um exercício que você faz ao longo do tempo. Esse exercício, por exemplo, envolve várias camadas. Envolve, por exemplo, formas de pensar. Envolve também qual que é o teu objetivo com o que você está falando. A rede social, ela de certa maneira reforça muito quando a pessoa tem um pensamento com começo, meio e fim, mas principalmente com uma certeza, rápido e fácil. É comum hoje em dia, por exemplo, estudantes de medicina não pegarem mais livro para estudar. Eles pedem às vezes pro chat GPT, fazer um resumo. Ó, o castelo... Meu Deus, estou perdido. Eu acho que é aqui. Beleza, vamos ver se vai dar certo.
E aí, o que acaba acontecendo é que o que você tem é que o pensamento crítico e a forma de desenvolver ideias, ela acaba sendo muito mais focado em ter respostas do que em ter dúvidas. Que isso, eu percebo, até para mim agora, tem sido um preço muito caro a se pagar. Veja, nesse momento, estou fazendo estágio aqui na Alemanha e aqui a gente tem uma outra cultura, seja no meio médico, seja no meio fenomenológico, seja no meio científico. E parte dessa cultura é sobre você construir, consolidar assim, esses conceitos e não necessariamente falar sobre coisas que você não sabe. Enquanto no Brasil, a gente valoriza a famosa opinião sobre tudo, que é um dado de realidade. Veja os influenciadores psicanalistas. Eles têm opinião sobre tudo. Eu não estou julgando se isso está certo ou errado, mas é uma coisa muito comum no Brasil. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o rio. Tchan, tchan, tchan. E, tendo opinião sobre tudo, acaba também tendo margem para que você não só fale sobre tudo, mas você precise falar sobre tudo. E aí, o que eu fui percebendo em mim? Fui percebendo que antes o meu pensamento crítico, ele conseguia desenvolver mais dúvidas do que certezas. E agora, o meu pensamento crítico, meu Deus, tem um disco de vinil aqui no chão. Será que eu pego? Ah, se estiver na volta eu pego. E aí, o que eu percebo é que justamente por conta dessa criticidade ausente, isso fez com que eu tivesse mais certezas do que dúvidas sobre o meu conhecimento. E nesse momento onde eu tô justamente botando na atenção sobre isso. Porque o que acaba acontecendo na rede social não é só necessariamente uma coisa, como eu posso dizer assim, consciente. Acontece uma coisa também que, como o próprio público do influenciador reforça aquilo que ele está falando, isso acaba e a gente tem cada vez mais bolhas fragmentadas, isso acaba de certa maneira dando a entender que o que a pessoa está falando está certo. Quando na verdade a gente sabe muito bem que talvez pudesse ter um espaço mais para crítica. E muitas vezes a crítica acaba nem chegando, a não ser nos conteúdos que acabam tendo um teor mais de viralização ou também justamente provocativo. Agora, o que eu percebo é que, para mim, esse pensamento acrítico me custou no sentido também de que não só o meu pensamento é mais rápido, desenvolve uma ideia muito mais pequena em um menor tempo, como a minha capacidade de leitura e de concentração também diminuiu. Hoje eu tenho muita dificuldade para ler um artigo de 12, 15 páginas da área que eu gosto atualmente, que é a fenomenologia, e de certa maneira fez com que eu também tivesse mais tempo nas redes sociais. Isso é um problema que eu já falo para os pacientes, mas que eu também reconheço que eu também faço parte disso. Até porque como você está na rede social, isso acaba de certa maneira reforçando que aquilo é trabalho e aí você acaba confundindo com lazer. É a mesma coisa com um cara que é dono de bar, mas também fica bebendo a bebida de lá. E embora esse exemplo também não seja necessariamente 100% correto, até porque não tem comparação de uma dependência, entre aspas, comportamental do celular e uma dependência de álcool, o que eu quero dizer é que isso é uma coisa que eu percebo também em outros produtores de conteúdo. Principalmente produtores de conteúdo que estão na base da pirâmide. Quando eu falo base da pirâmide, a gente precisa ver que o mercado de creators, e quem fala muito bem sobre isso, e eu recomendo muito o canal, é o Luigi, ele fala sobre como o mercado de creators no Brasil se tornou tão não profissional que agora a gente está colhendo as consequências disso. Então ele fala, às vezes, de perfis que chegam em contato com ele com mais de 1 milhão de seguidores e o cara literalmente não ganha nada a respeito disso. Enquanto, por exemplo, aqui na Alemanha, você tem influenciadores com 50 mil, 100 mil seguidores que o cara já ganham o suficiente para poder fazer as coisas deles. E aí o que acaba acontecendo? É que como as pessoas misturam o trabalho, e quando eu falo pessoas eu estou me incluindo nesse processo também, isso acaba de certa maneira fazendo com que eu fique mais tempo na internet, tenha o meu pensamento mais acelerado e tenha maior dificuldade, novamente, de retenção de concentração. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que
Primeiro, as pessoas não fetichizam tanto foto. Ninguém precisa tirar foto de tudo o tempo inteiro. Segundo, as pessoas, elas não deixam o celular em cima da mesa. Às vezes deixar o celular em cima da mesa e mexer no celular é um sinal que às vezes é interpretado como muita falta de respeito. Enquanto no Brasil é muito comum, às vezes você está conversando com a pessoa e ela está mexendo no celular. Eu faço a minha meia-culpa porque já aconteceu isso comigo várias vezes. E aí entra mais uma camada de estudo, que é a própria precarização do trabalho. Veja, eu estou na residência, então teoricamente eu deveria estar focando toda a minha energia na residência, não em fazer outras coisas. Da mesma forma como tem pessoas às vezes que têm 2, 3 trabalhos e fazem da internet um trabalho a mais. Até como uma forma de sustento, até também como uma forma, talvez às vezes até de mudar de vida. Então a pessoa às vezes tem um trabalho CLT, 8, 12 horas por dia, e produz conteúdo sobre jogos, sobre temas que interessam, justamente pensando nessa possibilidade. Veja, eu acho que no fundo, isso custa muito quando a gente fala de saúde mental, principalmente porque mistura o tempo de lazer com aquilo e faz com que às vezes a gente não consiga separar as coisas. Então veja, como eu falei para vocês inicialmente, é não só a forma como eu penso que está modificada, mas é também a forma como eu estudo e, consequentemente, eu abordo os conteúdos modificada. Eu não consigo desenvolver uma ideia mais longa com uma naturalidade que eu conseguia antes. E, inclusive, deixando mais dúvidas do que respostas. Isso faz com que, contraintuitivamente, a gente tenha um processo que acaba sendo mais nocivo do que saudável. Até porque aí, o que acaba acontecendo é que eu prejudico a minha saúde mental no meio do caminho. E além de prejudicar a minha saúde mental, eu também estou, de certa maneira, não conseguindo fazer o que eu deveria fazer. Bom, e aí eu sinto que um tópico relevante para se falar nisso tudo é o Brasil, como o país que mais tem influenciadores no mundo. O que eu faço com isso então? O que é a solução prática, Felipe? Porque você está falando de problemas, mas eu que estou aqui produzindo meu conteúdo. O que você propõe para mim? Olha, a primeira coisa que eu preciso propor é que você saiba qual que é o teu objetivo com esse trabalho que você está fazendo. Por exemplo, se você não tem um objetivo muito claro, a chance de você estar gastando energia é muito maior do que você está fazendo uma coisa legal. Da mesma forma também que se você acaba não quantificando o tempo que você gasta com isso, você vai acabar gastando mais tempo do que deveria. Então, uma estratégia que eu tenho tentado agora é justamente dividir o meu tempo de trabalho. Eu acabo dividindo, eu vou ficar X horas por semana e aí eu vou me organizar para fazer aquilo. E aí, de certa maneira, eu consigo dividir qual que é o tempo que eu estou fazendo, sim ou não. A outra coisa é justamente valorizar o momento de desconexão. Por exemplo, o momento de desconexão nada mais é do que o momento com o qual você pode estar falando sobre outros assuntos e principalmente não estar necessariamente ligado à internet. Às vezes eu vejo várias pessoas também reclamarem de bloqueio criativo, mas se você fica rodando o feed infinitamente e vendo vídeos dos quais você não lembra nem 2 vezes atrás, isso vai acabar de certa maneira fazendo com que você se torne menos criativo. E eu acho que essa ideia de eu preciso produzir, criar e tudo mais, já está chegando num ponto, pessoal, que eu acho que já é insustentável. É só você ver os vídeos de inteligência artificial. Cara, por que tem um monte de vinil espalhado na rua? Isso é um negócio que eu não entendo. E aí, esses vídeos de inteligência artificial, é só você ver algoritmo de criança. É cheio de vídeo por inteligência artificial. E aí, o que você faz com esses vídeos, entendeu? Bom, vamos começar uma side quest aqui? E se eu for por esse caminho aqui? O que será que temos aqui? Landschaftsschutzgebiet, lugar protegido pela natureza. Será que eu me enfio aqui? Será que eu vou dar em algum lugar ou vou invadir alguma casa? Acho que eu vou ir pro castelo. Dessa vez estou com cagaço. Se bem que ali é um caminho bem legal, viu? Aqui embaixo foi um caminho que eu fiz. Vou gravar um outro vídeo fazendo esse caminho. E, enfim, o objetivo maior desse vídeo é justamente deixar claro o como você também não pode, de certa maneira, esquecer quais são as suas prioridades.
Principalmente se você é estudante ou se você já é um profissional. Porque se você confunde qual é a tua prioridade, a chance de você se frustrar com as redes sociais e se frustrar profissionalmente é muito grande. Eu lembro, por exemplo, da caixinha que uma vez a Ana Sui respondeu, onde falaram sobre, né, como que você faz no Instagram profissional e etc e tudo mais. Eu acho que a gente não deveria estar focando nisso. A gente deveria estar focando em como ser um bom profissional. E a partir do momento que você se torna um bom profissional, aí a gente vê o que vai fazer. E por último, que eu acho que é o mais importante disso tudo é, lembre-se também que toda vez que você tiver com dúvidas sobre qual caminho seguir, saiba que o estudo, de certa maneira, é uma coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Mas produzir conteúdo ela já faz, e já faz muito bem. É isso, valeu, até o próximo. Não chegamos ao castelo, infelizmente. A gente vai ficar pro próximo vídeo.